Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. E nós temos como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, no Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Então nós vamos ver aí que a Nova Aliança é uma dádiva de Deus para nós. É pela graça de Deus, graças de Deus é Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Então nós recebemos uma dádiva. É uma nova aliança agora fundada por Cristo, no sangue de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito oferecido no céu. Também é um privilégio. Veja bem que aqueles que morreram no passado, na antiga aliança, não viram aquilo que eles acreditavam que ia acontecer no futuro, que era a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Nós temos o privilégio de termos recebido essa salvação e de ser uma coisa que já aconteceu. Tanto nós cremos porque está escrito na Bíblia, como também cremos porque é um fato histórico. Então nós somos privilegiados por isso. E o autor aos Hebreus está falando para os seus companheiros, para os seus conterrâneos, os outros hebreus que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, que eles eram privilegiados, porque alcançaram essa graça. E foi nos seus dias, ainda melhor do que nós, que foi nos dias deles. E agora ele vai falar sobre as responsabilidades que eles tinham. Porque agora eles receberam uma graça maravilhosa, sabiam disso, tinha acontecido pertinho dos seus dias, todos sabiam que Jesus havia morrido na cruz, e isso implicava uma grande responsabilidade. Os outros no Antigo Testamento não tiveram tamanha responsabilidade porque não tinha acontecido ainda. Mas eles já haviam sido salvos, já haviam experimentado do Espírito Santo, das coisas de Deus, das revelações da palavra de Deus, e agora eles não poderiam recair. Era um grande perigo. Porque lá no Antigo Testamento, aqueles que desobedeceram a lei foram punidos severamente. Imagine agora esses que recebem a salvação através de Jesus Cristo, numa aliança superior, no sacrifício perfeito. Se eles deixassem, então o castigo seria muito pior. Não só a morte, mas um juízo muito pior do que aqueles que haviam morrido. Porque existe realmente diferença de juízo. Tanto é que Jesus disse que aqueles que moravam ali nas cidades beira-mar, Corazim, Betsaida, que o juízo seria maior sobre eles, porque eles ouviram o próprio Jesus pregando o Evangelho. Então veja só, é aquela geração que viu Jesus, ouviu Jesus, então eles receberão maior juízo por não terem crido. Então, novamente, a advertência é feita. Nós já vimos que a advertência já foi feita antes, mas o autor aos Hebreus está novamente advertindo que aqueles que já receberam a salvação em Jesus Cristo, existe um perigo muito grande de caírem, de perderem a salvação. Então, um fato real que volta a ser falado, e todos nós hoje, a Bíblia é bem clara, aquele que está em pé, olhe, não caia. Então, temos que manter a nossa vida cristã ativa, produzindo para Deus, ajudando as pessoas e cuidando da nossa fé. Sempre lendo a Bíblia, sempre orando, jejuando, ganhando almas, produzindo, tendo um resultado no reino de Deus. O texto áureo está aí em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz: Cheguemo-nos com verdadeiro coração
em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o verdadeiro coração fala do entendimento para a salvação. Inteira certeza de fé fala da fé para crer no sacrifício de Jesus Cristo e permanecer nessa fé. Tendo o coração purificado, então nós sabemos que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então temos que manter esse coração puro. Temos que evitar tudo aquilo que vai contaminar o nosso coração. Então devemos nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso. Então fala aí de uma má consciência. Existe uma boa consciência e uma má consciência. Então a má consciência é aquela que vive desejando o pecado. E nós temos que combater isso estudando a palavra de Deus, orando, frequentando a igreja, fazendo a obra de Deus. Fala do corpo lavado com água limpa. Essa água sempre nós podemos falar que é a palavra de Deus que vai nos purificando. Por isso a importância de estarmos sempre em contato com a palavra de Deus. E também a água fala do Espírito Santo, que mantemos sempre a comunhão com o Espírito Santo. A verdade prática diz: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Veja que essa nova aliança em Cristo é uma dádiva de Deus. Nós recebemos pela graça de Deus, mediante a fé. Como é pela graça de Deus, nós não merecemos, já que recebemos, então devemos permanecer firmes, fiéis, lutando contra o pecado. Então ela traz maiores responsabilidades do que a antiga aliança, que não tinha esta revelação, não tinha ainda Jesus morrido por nós, não tinha ainda essa iluminação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. A leitura bíblica em classe está em Hebreus 10, de 1 a 7, versículos também 22 até 25. Vamos ver. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a lição de hoje é o estudo do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. E nós vamos ver mais detalhes aí, então, dentro da nossa lição, comentadas pelo pastor José Gonçalves, e vamos acrescentar alguma coisa para ajudar você na sua aula. Vamos então à introdução da lição, sabendo que essa lição tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Na parte 1 nós vamos ver aí a dádiva da nova aliança. Tópico 1, uma única oferta. Tópico 2, um único ofertante. Tópico 3, uma única vez. Na parte 2, nós temos aí os privilégios da nova aliança. Tópico 1, regeneração. Tópico 2, a adoração. Tópico 3, comunhão. Na parte 3, nós temos as responsabilidades da nova aliança. Tópico 1, vigilância. Tópico 2, confiança. Tópico 3, perseverança. A introdução então diz o seguinte: o autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus 10, de 1 a 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos
sobre a singularidade e a eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornaram possíveis graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior deles. Mas, ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama atenção para as responsabilidades que derivam dela. Nós vemos no capítulo 10, aí, o final da exposição do autor aos Hebreus. Ele considera que aquilo que ele já falou é suficiente para qualquer um daqueles crentes judeus para quem ele estava escrevendo, que eles fossem então convencidos, já deveriam estar completamente convencidos da superioridade tanto do ministério de Cristo, como do sacrifício perfeito de Cristo, como da superioridade da nova aliança, como da superioridade aí do tabernáculo celeste em relação ao terrestre. Então ele considera assim, já estão convencidos. Eu vou só fazer agora um resumo e vou mostrar para eles que é importante que eles não caiam, porque a responsabilidade deles é maior do que aqueles que ainda não aceitaram. Este resumo vai falar então daquilo que já foi falado antes, né? Primeira coisa é que Jesus é superior então aos profetas. Depois ele fala que Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai falar da superioridade de Jesus em relação a Moisés, a Josué. Depois ele fala da superioridade de Jesus em relação a Arão, ao sistema de sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico. Fala do perigo da apostasia. Fala da superioridade aí da nova aliança em relação à antiga aliança. Então tudo isso já foi falado. E ele dá um resumo então e considera então que já foi falado o mais importante e que é suficiente para convencer aqueles cristãos que estavam ali na dúvida. Principalmente eles estavam em dúvida porque estavam sofrendo por causa do Evangelho. Já tinham visto tanta gente sofrendo por causa do Evangelho, né? A morte dos primeiros apóstolos, a perseguição deles. Agora estavam vendo a perseguição aí principalmente ao apóstolo Paulo, e os judeus não que se cansavam de perseguir aqueles que aceitavam Jesus, e eles agora, no início ali daquelas guerras que estavam acontecendo, então eram guerras ali de judeus e romanos, e também os crentes acabaram sofrendo por causa disso, e haviam gregos no meio. Então era uma guerra geral que estava se iniciando. E nós vemos que no ano 70 já ia acontecer a invasão do general Tito a Jerusalém. Então já estava prestes a acontecer isso quando a carta foi escrita. Então esses cristãos estavam sendo perseguidos e estavam pensando em deixar a sua fé e voltar então ao judaísmo. Então aqui a carta, a epístola está sendo escrita para convencê-los a não fazer isso e alertando-os que a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador pode cair da fé e o juízo de Deus sobre ele será pior do que aquele que nunca aceitou.